Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Meu nome é Amy e eu apresento esse podcast com a intenção de te aproximar mais de Jesus e te revelar um pouquinho do caráter imenso e perfeito dele. Se você já vem aqui frequentemente e voltou, seja muito bem-vindo de volta. E hoje a gente vai estar falando sobre o Salmo 40. Então, como a gente sempre faz aqui, eu vou começar lendo o Salmo e depois a gente vai voltar comentando as partes que Deus falou ao meu coração e que pode falar o seu também. E eu espero que ele o faça. Bem, a tradução que eu vou estar usando aqui é a Nova Almeida Atualizada. Se você quiser me acompanhar também na mesma tradução ou em alguma diferente, sinta-se à vontade para isso. Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te ao Senhor em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. E aqui no primeiro verso diz que Davi esperou com paciência pelo Senhor. E o que isso fala ao meu coração, que Deus fala ao meu coração através disso, é que Davi ele não estava apenas esperando no Senhor. Não estava apenas esperando pelo Senhor, pela ação dele. Davi, ele estava esperando com paciência, no sentido de: Pai, eu tô aqui. Eu tô esperando no teu tempo, eu confio em ti, eu vou esperar o quanto for necessário. É como se ele estivesse dizendo isso para Deus, porque ele esperou com paciência. Será que eu tenho esperado pelo Senhor com paciência? Será que eu não tenho sido apressada ou impaciente demais? Ao invés de confiar na vontade dele e esperar o tempo dele. E ele me levou para duas passagens, ambas no livro de Isaías. Elas se encontram, a primeira delas, no capítulo 28 e no verso 16. A versão NVT diz assim: Por isso, assim diz o Senhor soberano: Vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. E a segunda passagem lá em Isaías 40, versículo 31.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, o Senhor, ele te lembra de que aqueles que esperam nele não ficarão decepcionados. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem em Cristo, jamais será abalado. Esta pedra angular que Isaías diz no capítulo 28 é Cristo. E quem confia nele jamais será abalado, jamais ficará desiludido. Podemos confiar em nosso Deus porque nós sabemos que ele tem um caráter perfeito, um caráter fiel e imutável. O segundo verso, ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E eu fico imaginando o que é essa lama que Davi está dizendo. Né? Que poço de perdição é esse? Que atoleiro de lama é esse que Deus tirou ele de lá? E essa lama, essa perdição é o pecado. O pecado, ele nos deixa sujos, porque o pecado é sujo. Mas Deus, ele é um Deus tão amoroso, ele é um Deus tão cuidadoso, que ele enviou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para que o seu sangue nos limpasse, nos purificasse de todo o pecado e de toda impureza. Então, ele realmente nos tirou desse poço de perdição, desse atoleiro de lama. A partir do momento que nós encontramos a Cristo, nós nos tornamos diferentes, nossa vida ela muda completamente. E agora ele firma os nossos passos, ele nos dá estabilidade, ele nos dá convicção, certeza, um propósito firme, uma identidade sua e certeira, uma identidade que você tem certeza de que é essa sua identidade, você não tem dúvida da sua identidade. E no terceiro verso ele diz que ele colocou nos lábios de Davi um cântico novo. O que isso significa? Isso significa que o que Davi falava, ele já não fala mais. Ele está cantando um cântico novo. Ele está andando em novidade de vida. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se Davi está cantando cânticos, né, um cântico novo, isso quer dizer que o coração dele também está cheio de louvor, o coração dele também está cheio do amor de Deus. E será que nós temos andado em novidade de vida? Ou apenas temos vivido de uma maneira monótona e religiosa? Porque a vida que Cristo nos oferece, já diz, é vida. Ele é a própria vida. Com ele não há monotonia, com ele não há religiosidade, é algo vivo, é algo que queima no seu coração. E você vive para isso, com tanta certeza e com tanto amor. E é para isso que ele nos chamou. Então, que nós venhamos ter cuidado, e muito cuidado, e sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que nós não caiamos em viver apenas mais um dia, em viver apenas mais uma religião. Não é apenas mais uma religião, a gente entende que a nossa religião é diferente de todas as outras, porque eu sei que o meu Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e isso muda tudo. E no verso 4, ele diz uma bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Então ele está dizendo o quê? Que é feliz, que é abençoado aquele que confia no Senhor, aquele que confia no caráter de Deus, que não se volta para os arrogantes, que não se voltam para aqueles que falam a mentira. Então que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso ser, corpo, alma e espírito, venha estar voltado para o Senhor. Não para essas coisas que Davi disse, a mentira, para os arrogantes. Não, que nós venhamos estar voltados para o nosso Jesus. E no 5º verso, diz que as maravilhas de Deus são tantas, 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 que ele até quer contar, ele até queria contar, porém, são muito mais do que se pode contar. E o hino de número 564 da harpa cristã, ele diz assim:
Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Então, se nós parássemos para contar nos dedos as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, a gente com certeza ia se surpreender com o número de bênçãos mesmo que Ele tem derramado sobre nós. Às vezes as circunstâncias não têm sido boas, você olha e pensa, nossa, não tem nada pelo qual eu ser grato a Deus, mas na verdade há. E Paulo ele nos orienta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, a dar graças a Deus em tudo. Ele diz, em tudo dai graças. Então que nós venhamos ter esse comportamento e posicionamento para que nossa vida venha glorificar e exaltar ao Senhor. E aqui ele diz também que não há ninguém que possa se igualar a ti. E Deus, ele é santo, não há nenhum outro Deus como ele, nenhum outro Deus que possa se comparar à grandeza e ao caráter dele, nenhum outro Deus. Ele é santo e somente ele é. Por isso que a gente proclama, é por isso que a gente conta, até que Davi diz, eu quisera contar, eu quisera anunciá-los, mas são demais. E nós, como cristãos, temos isso. A gente gosta de proclamar o evangelho, a gente precisa proclamar o evangelho, porque é bom demais, não dá pra ficar só pra mim, eu preciso compartilhar pra mais alguém. E o verdadeiro cristianismo, quando você vive realmente com Cristo, inevitavelmente você vai se encontrar compartilhando a verdade dele com alguém. Você vai se encontrar compartilhando as escrituras sagradas com alguém, porque você não consegue conter, é maior do que você. Então fica o questionamento, será que nós temos também anunciado as boas novas e pregado o evangelho, não apenas com nossas palavras, mas também ações? E acredite, se alguém pregar o evangelho para você, saiba que essa é a maior demonstração de amor que alguém pode te dar. Porque a gente viveu na prática uma experiência real com Cristo, do tanto que ele pode mudar a nossa vida, não apenas pode, como mudou. E assim como ele mudou a nossa vida, ele pode mudar a sua. É por isso que nós proclamamos. E dos versos 6 ao 8, Davi ele diz que Deus não quis sacrifício, Deus não quis oferta. Deus abriu os ouvidos dele. E daí Davi, nos versos 7 e 8, diz: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. E o Senhor me lembrou de 1 Samuel, no capítulo 13, em que Saul ele desobedece a ordenança de Samuel. E ele é reprovado por Samuel e também pelo Senhor. Né? Samuel fala para ele, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então, se você não conhece essa história, nunca leu ou não se lembra, eu recomendo que você leia e permita que Deus fale ao seu coração. Mas isso me veio à memória e também o capítulo 12 do livro de Romanos e o verso 1, em que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, Deus ele quer nosso ser por inteiro. Quando Davi disse, eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade. Deus quer obediência. E há vezes em que a obediência será o sacrifício. Ainda que seja eu sacrificar a minha vontade. Eu sacrificar o meu eu e falar, Senhor, ainda que eu não queira, ainda que essa não seja a minha vontade. Se essa é a tua, eu aceito. Agrada-me fazer a tua vontade, ainda que eu tenha que esperar com paciência pelo Senhor. Eis aqui estou eu. E isso me encoraja a orar pedindo ao Senhor para que nós venhamos fazer a obra dele, que nós venhamos fazer a vontade dele com alegria e com prazer. Que a palavra dele venha estar guardada no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra ele. Como diz no Salmo 19 e no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que essa também venha a ser a nossa oração. E indo para o verso 11, Davi diz assim: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua
verdade sempre me guardem. Isso mostra a dependência. Davi, ele era um homem dependente. Eu amo de ver a história dele, como que ele sempre dependia do Senhor. Apesar de ele ser rei, apesar de ele ter um alto cargo muito importante naquela época, e ainda nos dias de hoje, né? É como se fosse um presidente, como se fosse um ministro. Ele ainda assim dependia do Senhor. Ele era um homem completamente dependente e submisso à vontade de Deus. E ele é um encorajamento para nós nos dias de hoje, independente de onde quer que estejamos, que nós sejamos dependentes ao Senhor. E no verso 12 ele diz que os males e as iniquidades alcançaram ele, os males cercam ele e que impedem a visão, e que o coração dele desfalece. E o pecado, ele faz isso. O pecado, ele nos deixa cegos espiritualmente. No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 26 ou 27, diz assim: De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Então, ele está dizendo, quem está dizendo aqui é Paulo, ele diz que aqui as nações, o propósito de Deus era que as nações buscassem a ele, tateando. E por que tateando? Porque eles não estavam vendo. E quando nós conhecemos a Cristo, quando nós finalmente encontramos a Deus, nós somos levados para a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. E assim, quando encontramos com ele, ou melhor, ele se encontra conosco, nós somos trazidos para a luz e a nossa vida muda completamente. Então, que nós venhamos deixar que a luz de Cristo brilhe na nossa vida e através dela. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, que ela também venha nos guiar em meio às tribulações, em meio aos vales e em meio às montanhas. Para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos cair em pecado. No verso 16, Davi diz: Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. E aqui eu quero dizer que a salvação ela nos leva a adorar ao Senhor, a nos alegrar em quem Ele é. E, por último, no verso 17 diz: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Então, Deus, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. A gente pode contar com Ele em meio à tribulação. Se nós não desobedecermos a Ele, nós podemos contar com a sua presença, com a sua ajuda. E eu gostaria de ler para você o Salmo 34, verso 15, que diz assim: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E foi isso que Deus colocou no meu coração para te falar nesse dia. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Que você venha meditar nessa verdade, permitir que ela venha entrar no seu coração e fazer morada aí dentro. Que essa verdade venha mudar a sua vida, assim como tem mudado a minha. E se você foi edificado por esse episódio, abençoe outras vidas também, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com quem Deus colocar no seu coração. Além disso, agora nós também estamos no Instagram, então se você ainda não nos segue e quiser dar uma olhada, dar uma passadinha por lá e nos seguir, é @palavradoevangelho_. A gente tá tendo muito conteúdo bom e fiquem atentos porque tem novidades vindo por aí, viu? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.